o ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou no fim de semana que a população cubana está disposta a dar o próprio sangue e até mesmo a vida contra o que chamou de imperialismo dos Estados Unidos. El deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! Pois é, Guta, Berenice e Ivan. Lembrando que no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que Cuba poderá expandir o foco aí, na verdade, os Estados Unidos poderá expandir o foco para Cuba depois da operação na Venezuela. Quando ele foi questionado por um repórter, Trump declarou que Cuba, em sua visão, não estaria indo bem. Vamos ouvi-lo. Well, Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. Pois é, Ivan, a gente também ouviu que o secretário de Estado, Marco Rubio, por sua vez, afirmou que a operação na Venezuela representou um golpe direto contra a influência do regime comunista de Cuba na Venezuela. Isso mesmo, Daniel. Nós tivemos a declaração aí do Marco Rubio. Nós também temos aí, eu estou trabalhando nessa questão, né? Peço aqui a desculpas à nossa audiência, eu não consegui terminar isso, mas tudo indica que 30% dos recursos, dos lucros da venda do petróleo venezuelano vão para Cuba. Eu estou trabalhando para consolidar se realmente são 30%, enfim, mas existe, né, a denúncia então de que esse lucro do petróleo venezuelano ajude a sustentar o regime cubano. Olha, nessa fala do Díaz-Canel, ele disse algo impactante, foi a última frase dele do discurso aqui, e eu quero trazer para a nossa audiência, porque no final ele diz o seguinte: socialismo ou morte. Ele fala isso, Díaz-Canel, o ditador cubano. Para aqueles que dizem que o comunismo não existe mais, que o socialismo é coisa do século passado, que foi para os livros de história, não sei o quê, ele deixou bem claro: socialismo ou morte. Esse mesmo discurso foi repetido por um manifestante em Nova York ontem, aliás, em uma cidade americana, que eu não consegui identificar qual, mas ele terminou também falando ali: Maduro livre, socialismo ou morte. Enganam-se aqueles que acham que é só uma questão de petróleo e que querem, de maneira proposital, tirar a questão ideológica desse assunto. Eu mencionei mais cedo Diosdado Cabello. A cúpula do regime cubano, eles estão dispostos a morrer pela ideologia que eles acreditam. A gente pode não concordar com a ideologia, mas precisamos admitir que eles sim estão dispostos a morrer por isso. E nós temos uma informação, Daniel, se você me permite, posso trazer agora essa informação dos agentes cubanos, que assim a gente consegue completar essa questão do regime, porque, veja bem, a Guta até mencionou a questão dos helicópteros voando baixo, e realmente, quando a gente olha as imagens, parece que foi um passeio ali, um piquenique de verão, mas não foi tão simples assim. 80 agentes morreram, né, do lado venezuelano nessa operação, e se foi tão fácil assim, é porque o serviço de inteligência americano funcionou de uma maneira jamais vista. Assim, realmente essa operação ela entra aí para os livros de história de como a inteligência funcionou. Só que o regime cubano admitiu nas últimas horas, Daniel, de que 32 agentes cubanos morreram nessa operação. Essa notícia ela é extremamente importante, porque confirma o que o Hugo El Pollo Carvajal, e aqui a gente vai mencionar ele de novo, havia dito no passado,
Quem pilota o regime venezuelano é Cuba. Quem faz a segurança de Nicolás Maduro é Cuba. O Carvajal disse, eu sei disso tudo porque eu estava lá quando os cubanos começaram a treinar o Hugo Chávez, no começo dos anos 2000. Então, essa informação de que o próprio regime teve que admitir que 32 agentes morreram na defesa ali de Nicolás Maduro, ela é extremamente importante porque ela confirma uma série de denúncias que foram feitas nos últimos anos, começando desde então pelo professor Olavo de Carvalho, lá atrás, que ele vinha já denunciando tudo isso, até as denúncias mais recentes. A gente precisa mencionar isso aqui, Daniel. Então, com a afirmação do regime cubano de que esses 32 agentes morreram, a gente faz a pergunta, ok, 32 morreram, e quantos outros estão vivos operando dentro da Venezuela? No ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor Carlos Bertzain, lá no portal PegaVox, que foi ministro da Defesa da Bolívia. E eu me lembro que ele disse o seguinte, ele foi ministro da Defesa da Bolívia, ele está exilado hoje nos Estados Unidos, tem um think tank lá nos Estados Unidos que explica para os americanos como funciona a questão da América Latina, e na ocasião ele disse, quem comanda o Ministério das Relações Exteriores desses países de esquerda é Cuba. E na época eu fiquei muito impactado e falei, bom, ele deve ter informações que eu não tenho, e pelo que a gente está vendo, as últimas horas comprovam isso. Então sim, Daniel, nós temos fortes razões para acreditar que uma vez que essa transição seja feita ali na Venezuela, as atenções, isso que já começou, na verdade, né? As atenções estarão voltadas para Havana, Daniel. A Guta tem mais um ponto para a nossa conversa. Eu vou tratar com você agora, Ivan, da Colômbia. Na verdade, vou passar a bola para você falar da Colômbia, porque você já fez esse resumo muito bem feito sobre Cuba, mas o presidente Donald Trump também considera a Colômbia como um próximo alvo. E nessa documentação aí da acusação contra o Maduro, o documento descreve uma parceria estratégica entre a Venezuela e vários cartéis de droga, cartéis violentos. Ele cita a colaboração direta com as Farc, ELN da Colômbia, Cartel Sinaloa e os Zetas do México, o Trem de Aragua, e essas alianças elas permitiam que a droga, a cocaína, fosse produzida na Colômbia e aí transportada com segurança para a América Central, México, antes de ir para os Estados Unidos, e isso sempre com proteção militar e governamental. Aí entra a figura de Nicolás Maduro. Então, explora para nós essa questão da Colômbia e você acredita que realmente poderia ser um próximo alvo? A gente tem também, já próximo, as próximas eleições na Colômbia, será que o presidente Donald Trump não esperaria esse processo acontecer? Explora para nós esses pontos. Guta, o mais sensato do ponto de vista americano é justamente esperar essas eleições. Gustavo Petro é extremamente impopular, ele, pela Constituição colombiana, não pode se candidatar à reeleição, então possivelmente nós teremos uma vitória da direita na Colômbia. Lembrando que nós temos eleição na América Latina, na América do Sul, perdão, este ano, na Colômbia, no Peru e olha só, no Brasil, né? Colômbia e Peru estão bem encaminhados aí para darem uma guinada à direita. O Brasil, eu também estou muito confiante nas minhas análises que a direita possa vencer as eleições no Brasil, mas se tratando da Colômbia, então seria muito prudente por parte dos Estados Unidos aguardarem essas eleições. Agora, não é a primeira vez que o presidente Trump faz acusações graves contra a Colômbia. No mês de dezembro, ele disse que ali na Colômbia existem fábricas, né, dessas drogas que são encaminhadas para os Estados Unidos. Vale lembrar também que em outubro, Gustavo Petro foi sancionado pelos Estados Unidos, ele, a esposa dele, pessoas próximas do governo dele, e ontem à noite, o Gustavo Petro, que parece não estar muito bem, tá? A gente precisa, não sei o que ele anda consumindo, ou se ele tem algum problema de saúde, enfim, mas ele desafiou o Marco Rubio, ele falou, olha, nenhum colombiano tem culpa do que aconteceu aos seus avós lá em Cuba, no passado, mas se for o caso, estou aqui, se você quiser trazer justiça, fazer justiça, enfim, mas saiba que nós não temos culpa. Ele quase que desafiou o Marco Rubio a ir lá prender ele, né? Mas eu acredito que como a eleição está próxima, nesse primeiro momento seria imprudente dos Estados Unidos uma ação ali, uma vez que o curso natural das coisas indicam a queda do Gustavo Petro. Agora, a Colômbia ela é extremamente importante nesse contexto, Guta, mas tem uma diferença em relação à Venezuela. Na Venezuela,
nós não temos um país normal, nós não temos um país funcionando com suas instituições enfim, o que nós temos, palavras do secretário Marco Rubio, é um grupo de narcoterroristas que tomou de assalto o poder no governo do país. É por isso que a gente fala que não é tão simples assim essa transição. Todas as instituições estão tomadas, nós temos governadores, prefeitos, chefes de polícia, enfim, tudo na mão deste regime. Na Colômbia não é assim. Por exemplo, as Forças Armadas da Colômbia não estão tão comprometidas assim com a agenda do Gustavo Petro, tanto que ele promoveu agora, entre o final de dezembro e começo de janeiro, uma troca de generais ali no comando do Exército para eventualmente tentar ali, de repente, de alguma maneira desesperada, agora no final do seu mandato, tentar o que seria uma loucura, de repente, um autogolpe, ou tentar permanecer no poder. Aí sim, aí os canhões estariam com certeza apontados para a Colômbia. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, foi feito um trabalho na Colômbia justamente para que ela não fosse a Venezuela de hoje, né? A Colômbia, a gente sabe, sofreu muito com a questão dos cartéis ali, o período do Pablo Escobar, só que a gente não teve essa tomada total de poder como foi na Venezuela, ou seja, na Venezuela os cartéis têm todo um aparato de Estado. Uma das denúncias, por exemplo, que o Hugo El Pollo Carvajal trouxe, é de que já existia até um sistema de emissão de passaportes diplomáticos para que eles pudessem viajar mais livremente, enfim, fazer as articulações políticas e tudo mais. Até nesse ponto chegou. Então, a Colômbia, nesse contexto, ela está um nível abaixo, digamos assim, da Venezuela, e a questão pode ser resolvida através da política interna, coisa que não acontece em outros países. Ivan, a Guta já adiantou, mas eu creio que vale a pena a gente trazer aqui o que Donald Trump e Marco Rubio disseram. Eles enviaram recados, na verdade, muito diretos ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que horas antes havia feito declarações a respeito da operação em Caracas. Trump afirmou que o governo colombiano abriga laboratórios de cocaína e que a droga produzida no país estaria sendo enviada aos Estados Unidos. Vamos ouvir. I think I stick by my first statement. He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass. E aí, no fim de semana, Ivan, a bordo do Air Force One, ontem, Trump reiterou as críticas ao presidente colombiano. A gente vai ver agora o que o presidente norte-americano disse ao ser questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos também buscarem uma operação militar na Colômbia. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Em resposta, o presidente esquerdista Gustavo Petro, aliado de Maduro, lançou um desafio ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. Pois é, Ivan Kleber, você já comentou sobre isso, mas chama muito a atenção a maneira que Gustavo Petro se dirige a Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele lançou esse desafio, vamos dizer assim, um desafio muito semelhante àquele que foi lançado há algum tempo atrás por Nicolás Maduro também, só não dançou dessa vez. Dançou, sabe por quê? Segundo matéria do jornal New York Times, as dancinhas de Maduro provocando Trump foram decisivas ali para que o presidente ordenasse a ordem de captura ao ditador. Então, o Gustavo Petro, pelo menos, não vai provocar assim de maneira tão aberta a administração Trump, mas as declarações dele, sim, são provocativas. Eu acho que foi um erro tremendo do Gustavo Petro citar os avós do Marco Rubio, lembrando que eles tiveram que fugir, não é, do regime cubano em direção aos Estados Unidos. Por isso Rubio ele vive hoje nos Estados Unidos, porque justamente a família dele teve que fugir de Cuba, não é? E ele
traz a família do Marco Rubio para o debate. Acho que foi até deselegante e um golpe baixo dado aí pelo Gustavo Petro. Mas, por outro lado, você vê, Daniel, não sei se a bancada aqui vai concordar, a nossa audiência, você vê que é o discurso de uma pessoa que não está 100%, ele não está bem ali quando faz essas declarações. Eu disse em uma das minhas intervenções aqui que muita gente na América Latina não está dormindo desde sábado. O Gustavo Petro pode ter certeza que é um deles, tá? Que não está dormindo bem, não só por conta que o mandato dele está terminando, como eu disse, mas depois que o mandato dele terminar, possivelmente, sim, ele pode enfrentar também aí as ações da justiça americana, talvez não em um nível como o Nicolás Maduro, mas existem denúncias. O próprio Trump disse no ano passado que depois que o Gustavo Petro assumiu o poder na Colômbia, a produção de cocaína aumentou. Para poucos entendedores, meias palavras bastam, não é? Estaria o presidente Trump acusando aí, no mínimo, o Petro de ser parceiro ou de ser, digamos assim, não ter feito o suficiente para combater o narcotráfico. Então o Petro tenta, de alguma maneira, assumir um protagonismo de uma situação que ele não tem a menor condição de ser protagonista. Daniel?